Saúde e bem-estar. Viva de forma saudável e agradável. Realização Grande FM. Nosso podcast Saúde e Bem-Estar de hoje irá falar sobre traumas ortopédicos. Vamos falar sobre as lesões mais comuns que afetam as pessoas em todas as idades. Além dos traumas causados por acidentes, impactos e pancadas, vamos falar também de lesões adquiridas por má postura ou movimentos repetitivos. No episódio de hoje, nossa reportagem conversa com o Dr. Tenir Miranda Júnior, médico ortopedista, especialista em traumas de quadril, mas com vasta experiência em outros tipos de lesões relacionados a membros inferiores e articulações. Ele nos fala de causas e formas de tratamentos de lesões na coluna, artroses, tendinites, bursites, bem como utilização de prótese no dia a dia. Fique com a gente. O nosso podcast Saúde e Bem-Estar, Traumas Ortopédicos, está entrando no ar e esperamos que seja muito importante e lhe ajude a entender mais sobre esse assunto. Saúde e bem-estar. Você de bem com a vida. A traumatologia é especialista médica responsável pelo atendimento, diagnóstico e tratamento de lesões traumáticas que devem ser realizados de maneira ágil, assertiva e cuidadosa. As lesões traumáticas são tipos de lesões geradas por um impacto externo ao corpo, seja ele direto ou indireto, ocorridas em acidentes como quedas de alturas, quedas da própria altura, batidas de carro, quedas de motocicletas ou bicicletas, entre outros. Todos esses choques sofridos no corpo por causas mecânicas podem causar danos aos ossos ou partes moles, pele, tendões, músculos, nervos e vasos. Além das fraturas, observamos muitas contusões, entorses, luxações, subluxações e lesões musculares, sendo que as luxações são comumente confundidas com as contusões e entorses pelos pacientes. Ao começar sua conversa com o Paulo Wagner, o Dr. Tenir abordou sobre um dos problemas ortopédicos mais comuns no dia a dia dos consultórios, que são os traumas de coluna. Ele também falou de hérnia de disco e de casos mais graves que exigem cirurgias. Dentro dos problemas ortopédicos mais comuns, são vários, tá? Sim. Mas em consultório, a gente percebe a incidência de consultas, realmente, são os problemas de coluna. Sim. Né? Eu tenho uma regrinha que fala assim, o homem até os 30 anos, cerca de 80% da população teve pelo menos um episódio de dor de coluna. Sim. Aos 50 anos, meu amigo, 100%. Sim. Todo mundo já teve pelo menos um episódio de dor de coluna. Seja ela por alguma coisa digamos uma doença propriamente dita da coluna, ou não, ou distúrbios biomecânicos, nosso dia a dia, nosso corriqueiramente, né? Então as dores de colunas, elas se dividem em três praticamente. Na região do pescoço, que são as cervicalgias, na região do tórax, seria a coluna torácica, as dorsalgias, e a região lombar, seria as lombalgias. Obviamente que as causas são multifatoriais, né? Sim. Mas óbvio, a gente podia lidar aqui como causa mais comum, são os hábitos posturais inadequados. Sim. Não é verdade? Isso desde dos vestes, de um calçado inapropriado, né? Às vezes utilização de pesos inadequados, tanto da profissão, tanto da própria pessoa. Sim. A gente chama de uma sobrecarga biomecânica, biovida mecânica de peso, de cinemática, de movimento. Sim. Então, na verdade, há uma sobrecarga do aparelho locomotor, obviamente, e a coluna, se tratar de uma estrutura anatômica em pé, sofre todas as alterações mecânicas nessa coluna. Então, consequentemente, quando se força mais, digamos, vou tentar usar um termo mais leigo para tentar entender. Sim. É questão de força e resistência, né? Uma antena, a gente coloca uma antena alta, né? Dos lados nós temos o quê? Uns cabos de aço para segurar essa antena. Sim. Quanto mais alta essa antena, mais cabo de aço e mais forte terão que ter esses cabos de aço. Sim. Se for mais fraco, vai arrebentar, vai cair a antena, vai entortar, não é assim? Sim. Nossa estrutura é mais ou menos isso também, não é diferente não. A coluna é o que nos mantém o equilíbrio, é o que vai determinar. Se você força isso para um lado ou para o outro,
Sem dúvida. Vem os problemas. Sem dúvida. Sem levar em consideração alguns problemas, digamos assim, congênitos, né? Sim. Que são os desvios, né, da coluna. São as cifoses, escolioses, né, as lordoses. São termos médicos, ortopédicos utilizados. Então, a coluna realmente é uma estrutura. Se a gente voltar um pouquinho atrás na ciência, né, os estudos mostram, originado lá dos primatas, a nossa coluna ela movimentava-se no plano horizontal. Sim. Com a evolução do homem, ela passou a andar num plano vertical. E aí nós estamos sofrendo as consequências até hoje. Sim, ou seja, e estamos sempre em constantes mudanças, né? Sim. Entre essas lesões aí que o senhor citou, exatamente pode ser causada por diversos fatores, sobrepeso e tudo mais, quando muitas pessoas falam da chamada hérnia de disco, né? Sim. Que isso aí são lesões entre as vértebras, seria isso de um modo leigo a se falar, doutor? Na verdade é o seguinte, o disco intervertebral é uma estrutura fibrosa, firme, que está entre um osso da coluna e o outro. A finalidade desse disco ele é de estabilizar um osso da coluna sobre o outro e amortecer o impacto, Sim. principalmente o impacto axial, a de cima para baixo ou de baixo para cima, tá certo? Ela é composta como se fosse um disco mesmo, né? Redondo, na verdade não é redondo, ele é meio ovalado, digamos assim. Sim. Em volta nós temos uma estrutura fibrosa firme, tá? Fibrosa, e por dentro nós temos um chamado núcleo pulposo, uma coisa mais mole. Quando por algum mecanismo traumático, primeiramente é um mecanismo traumático, logicamente, há uma ruptura desse, chama de ânulo fibroso, há uma ruptura desse ânulo fibroso. E o que está dentro, que é pulposo, ele sai e faz uma hérnia de disco. Né? E lá atrás tem a medula, tem os nervos, e acaba comprimindo isso aí. Sim. Aí acaba gerando todo o processo doloroso. E o tratamento com relação às pessoas que têm esses problemas de coluna, esses mais graves, somente com cirurgias, né, doutor? Paulo, é assim, a gente nunca quer passar por um procedimento cirúrgico, né? Mas todo tratamento a gente tem que ter cautela. Inicialmente, sempre pensar no tratamento conservador. Sim. Obviamente, com o paciente que chegar com uma hérnia de disco, a hérnia de disco dificilmente surge de um dia para o outro. Sim. Né? São geralmente associados aos problemas degenerativos, né? E o uso e desuso da própria coluna. Sim. Né? Então, inicialmente, são os tratamentos conservadores. Mudança dos hábitos de vida, medicações, fisioterapia, né? O que mais? Os pilates, né? Então, tudo alteração do comportamento do dia a dia do indivíduo. Sim. Né? A alimentação, cuidar do peso, que é importante, sem dúvida, né? É aquela regrinha, quanto mais pesado, maior é a sobrecarga. Sim. Maior a sobrecarga, maior a possibilidade de haver uma lesão. Sim. Quanto mais leve, menor a sobrecarga, menos chance. Mas não quer dizer que se uma pessoa com o peso ideal não vai surgir essa lesão também. Sim. Ou seja, cada cada caso precisa ser muito bem avaliado. Quando se tenta o tratamento conservador através de todos os meios, recursos da medicina, e você não consegue uma satisfação, aí infelizmente a gente tem que passar para o segundo tempo, que infelizmente é o tratamento cirúrgico. Sim, porque na verdade busca-se oferecer a esse paciente uma melhor qualidade de vida. Ele vai ser escolhido dentro desse acompanhamento de que forma se necessária a cirurgia, porque quer dar a ele essa qualidade, né? Exatamente. E a hérnia de disco, a gente fala que é uma questão mecânica. Aquele núcleo pulposo, ele sai de dentro do disco vertebral e invade por trás, comprimindo a medula, comprimindo o nervo. Você não consegue com remédio, com manipulação, tirar aquilo lá. Não tem jeito. Infelizmente você tem de meio, você tem que ir lá e tirar com a mão, logicamente, não através de instrumentos cirúrgicos, de técnicas cirúrgicas, né? Tirar essa hérnia. E aí você descomprime a região que está sendo afetada. Com isso diminui o processo inflamatório, tira a compressão do nervo e, consequentemente, o alívio da dor. Muito bem. Dr. Teni também foi questionado sobre a artrose. Ele explicou de forma detalhada o que é a artrose e qual a sua ação nas articulações e as maneiras existentes de tratamento. Ele já aproveita e fala um pouco também sobre as lesões ou inflamações nos tendões, que também afetam nossas articulações. Sim, Paulo. Inicialmente vamos definir o que é artrose, né? O pessoal fala artrose, artrite, osteoporose, então às vezes a definição fica meio bagunçada. Mas assim, a artrose é um desgaste da articulação. Ponto. Sim. Entendeu?
São causas traumáticas e inflamatórias. Trauma, machucou, quebrou, às vezes você faz uma fratura, né? Sim. Quebra lá o osso próximo à articulação e é um trauma, tá certo? Inflamatório, é um processo inflamatório. Geralmente, a gente tem que levar em consideração que os pacientes com as doenças reumáticas, Sim. né? E associado tudo isso aí, sem dúvida, nós temos o lado genético, tá certo? Às vezes a formação daquela articulação não fica muito a contento e com o passar do uso e desuso ela vai desgastando, que é o processo degenerativo natural de todo ser humano, que é a idade. Sim, ou seja, e esse desgaste ocasiona dor, e aí quando a gente está falando sobre isso, isso pode ser em qualquer parte de articulação do corpo, cotovelo, punho, joelhos, seria mais ou menos isso? Sim, eu brinco assim às vezes com meus pacientes. Infelizmente a gente envelhece, ou felizmente, né? Graças a Deus. Quem tem a oportunidade de chegar, né? Exatamente. E a gente envelhece não só o cabelo branco, o cabelo branco que a gente está enxergando ao espelho, mas lá dentro, lá no osso, lá também está envelhecendo. Sim. Tá certo? Então, essas artroses, do modo geral, elas acometem todo ser humano, todo. Só que elas têm certas articulações que elas são mais, digamos, mais visíveis, ou então elas chamam mais atenção pelo fato dela incomodar mais, não é mais. Que são as articulações de sustentação, que é o joelho e o quadril. Não é verdade? Sim. O joelho e o quadril são duas articulações do nosso organismo de sustentação. Né? Por exemplo, o ombro também tem, cotovelo também tem, mas o ombro, o cotovelo chama mais, o ombro é uma articulação, a gente chama de pêndulo, ela fica pendurada, então ela não dá aquela fricção, então ela, em tese, ela é mais tolerada. E os dois que o senhor citou, joelho e também do quadril, o seu movimento, no seu andar, qualquer movimentação que você faz é assim. Exatamente, se o seu joelho ou o seu quadril estiver gasto, tá certo? O único que vai locomover, que é a essência da especialidade, é o locomover, né? Vai impedir de dois modos. Primeiro, a dor, você vai ter dor. Segundo, a limitação do movimento, vai estar travando, vai estar travado o seu quadril, o seu joelho, o seu ombro, o seu cotovelo. Isso muitas vezes te prejudica em muito, muitas vezes não, te prejudica muito nas suas atividades, no seu bem-estar, né, nos seus afazeres do seu dia a dia. Isso realmente tira qualquer um do sério, né, Paulo? O senhor está falando de articulações, e aí algo que é muito importante dentro dessas articulações são os tendões, né? E tendão também é algo muito sério que tem apresentado problemas também por essa mesma questão, né? de postura, de sobrepeso, tudo isso está relacionado aí a problemas de tendão. Sim, os tendões. Os tendões, na verdade, é assim, o músculo, para você ter um movimento, o músculo ele gruda no osso, lógico, né? De uma ponta a outra. A contração muscular gera o movimento, entendeu? Sim. E o tendão nada mais é que é o local de inserção do músculo no osso. Olha só. Entendeu? Então o que acontece? Quando você usa muito esse músculo, acaba entrando em fadiga. Sim. E essa fadiga geralmente é nas pontas, ou na origem ou na inserção. Geralmente na inserção. E ali é a parte onde chama do tendão. Então por isso que a inflamação do tendão é a tendinite, gerando algumas vezes até a ruptura. Sim. Em todas as juntas do corpo, nos quais os tendões encontram os ossos e os músculos, existem as bursas, que têm a função de evitar o atrito entre essas estruturas. São cerca de 70, distribuídas por todo o organismo. Os problemas de ordem musculoesquelética são comuns para as pessoas de todas as idades, sendo uma das grandes causas de afastamento do trabalho. O especialista nos fala agora exatamente sobre as bursites, que em muitas vezes são confundidas com a tendinite. Por isso, ele explica o que é cada uma delas. Bursite e tendinite, né? As pessoas também, é outra coisa que faz uma confusão nada. Então, tendinite é a inflamação do tendão. Bursite é a inflamação da bursa. Bursas são coxins, como se fosse, eu falo assim, como se fosse um travesseiro, tá? Entre uma estrutura anatômica e outra, né? No meio popular, a gente tem mais como as bursites de ombro. Mas também nós temos cotovelo, temos bursites de joelho, de quadril, entendeu? Então não é só ombro que tem bursa. Na verdade, são todas as estruturas. Mas vamos usar como exemplo o ombro.
Porque é mais comum, Que é mais comum, provavelmente. que é mais comum, sem Sim. dúvida, né? Então tem um ombro, o músculo gruda em um outro, Sim. num osso, e vai se inserir no úmero, na porção proximal do úmero. E ali tem várias estruturas, tá? E tá para o tendão deslizar melhor, ou para evitar alguns impactos, porque o ombro são vários movimentos do ombro, na verdade. Para evitar esses impactos tem um coxim, esse travesseiro, essa bolsa, Sim. para amortecer o impacto, entendeu? Consequentemente, quando esse impacto começa a ser, digamos assim, repetitivo, um impacto mais forte, né, acaba machucando essa bursa. Sim. Machuca, inflama e vem a dor. São as bursites. Sim. Praticar esportes é sinônimo de vida saudável e corpo em dia. Porém, os praticantes de esportes também estão sujeitos a sofrer traumas atingidos a mais diversas regiões do corpo, de acordo com o esporte praticado. Em caso de trauma, a recomendação é procurar um médico especialista imediatamente para que este possa avaliar a região lesionada, fazendo os exames necessários e passando o melhor tratamento para o paciente, de acordo com cada caso. Isso pode envolver o uso de medicamentos, imobilizações, sessões de fisioterapia e até cirurgia nos casos mais graves. O Dr. Teni fala sobre isso, sobre a melhor maneira de se praticar esporte sem que haja lesões, sobre a escolha do esporte ideal de maneira que seja algo que nos dê prazer com saúde. Sem dúvida, Paulo. Em relação ao esporte ideal, eu tenho recomendado aos meus pacientes o seguinte: o esporte ideal é aquele que você gosta de fazer e consegue fazer. Não é verdade? Certa vez uma paciente minha brincou comigo, tal, e eu falei assim, não, me impressionou, mas qual que é o esporte ideal, doutor? Eu falei, hóquei no gelo para ela. Ela olhou para mim e falou, mas o que é isso? Eu falei assim, não, aquela bolinha que você, no gelo, né, tá? Sim. E fica jogando. Eu falei, doutor, eu falei assim, pois é. Só que assim, lá no Canadá é um esporte popular. Entendeu? Mais que o futebol aqui no Brasil. Sim. Então, qual que é o esporte ideal? Aquele que você gosta. O que a gente não pode, Paulo, tem que ficar bem claro para a população, é o não sedentarismo. Sim. Entendeu? Então tem pessoas que gostam de fazer musculação, outros gostam de praticar o vôlei, outro handball, né, outro futebol, né, outro academia, outro fazer pilates. Então esse ajuste é individual. Sim. Então o ortopedista ele pode orientar algumas coisas em relação ao esporte que a pessoa queira desenvolver. Sim. Mas falar para você, este é o ideal, é difícil. O ideal é movimentar-se, né? Agora, por exemplo, até o beach tênis, né? A moda aí, o agora. pessoal tá vendo jogar beach tênis, né? Squash, né? São todos esportes maravilhosos, muito gostosos. Mas eu não sei. Você joga beach tênis, Paulo? Não jogo. Eu também não. Então. Então, como é que vamos fazer? Então, não dá. Não dá. E aí você pode incluir em correr naquilo que o senhor falou, de sobrecarga no corpo, que você vai ter um problema. Exatamente. Você está preparado para aquele esporte. Exatamente. Aí você vai fazer uma coisa que você não gosta, não sabe, não está preparado. Sim. O que vai acontecer? Vai sofrer um acidente, vai ser uma lesão. Aí dentro do nosso dia a dia, hábitos comuns também, por exemplo, o senhor falou também há pouco do jeito correto de amarrar o cadarço, né? As pessoas têm a tendência de se abaixar lá para fazer, quando deveria ser o contrário. A perna deveria ser elevada para fazer, né? Então são muitas coisas, né, que são simples de serem feitas, né, doutor? Sim, sem dúvida. Então, essas situações assim são engraçadas, né? Porque cada um vai adquirindo um hábito. Sim. Um hábito de certos movimentos, como utilizar, por exemplo, esse exemplo que você de dar o laço ao cadarço do sapato. Então, a maioria das pessoas vai adquirindo um hábito e vai se adequando àquilo ali. E é difícil a pessoa, 40 anos fazendo aquilo, querer mudar, entendeu? Mas, o que eu poderia orientar assim? A gente tem uma certa orientação, procurar o alinhamento, né? Quando você vai dormir, procurar alinhamento acima do colchão. Quando você vai andar, procurar a forma mais retilínea. Quando você vai ter que abaixar ou inclinar, procurar de uma forma mais retilínea. Quando você vai agachar, nunca inclinar a coluna, mas sim abaixar todo o tronco. Distribuir o peso Exatamente. em cima Exatamente. das coisas corretas. Tem pessoas que têm mais agilidade, né? Tem mais flexibilidade. Então fica fácil você dar um laço no cadarço. Agora, as pessoas que não têm, o que a gente recomenda? Sentar num lugar confortável, né? Que não seja nem alto nem baixo. Colocar um banquinho na frente, coloca o banquinho ali, tá certo? Você vai fletir um pouquinho o quadril e dobrar o joelho, facilitando, e você também vai
inclinar um pouquinho a coluna, nem tanto. É um pouquinho de cada. Para finalizar sua conversa com a nossa equipe, o Dr. Tenir falou sobre os traumas e fraturas na terceira idade. Ele fala dos principais cuidados, fala das lesões mais comuns e da maior demora no tratamento nessa faixa etária por diversas razões. O profissional fala também no avanço no uso de próteses ortopédicas. Vamos ouvir o que diz o especialista sobre traumas e fraturas em pessoas na melhor idade. As fraturas mais comuns em idosos, que a gente chama de terceira idade, são as fraturas de coluna, Sim. de úmero, de quadril, de punho, né? Consequente aqui é a queda. A pessoa cai. Por que a pessoa cai, Paulo? Por quê? Primeiro, a pessoa nessa idade, geralmente, a musculatura há um processo degenerativo natural. Sim. O que eu falei no início, nosso envelhecimento não é só o cabelo, não é por Todo, inteiro. né? E a musculatura ela vai ficando mais fraca. O seu equilíbrio vai diminuindo. Consequentemente, o risco de sofrer uma queda em casa, na rua, é maior. Né? Então é isso que digamos assim, que é o fator de risco. Consequentemente, essas fraturas, muitas delas são de natureza cirúrgica, Sim. principalmente de quadril. Né? E complicado. Exatamente. Aí você vai operar um paciente idoso, por exemplo, de 80 anos de idade, obeso, com pressão alta, diabético, entendeu? Então, os riscos, sem dúvida, são maiores. Muito maiores. O risco de um paciente infartar durante a cirurgia é grande, sofrer um tromboembolismo, de ter uma pneumonia, né? Eu tinha meus professores e falavam assim, meu filho, o problema das fraturas, no modo geral, em dor de quadril, que a minha especialização, agora eu vou puxar o lado da sardinha aqui, que a minha especialidade é cirurgia do quadril. Então o professor falou assim, menino, o problema da fratura do quadril, tá certo? Não é a fratura, é as consequências clínicas. A fratura não mata. Você não mata, quebrou, vai operar. A fratura não mata, mas as consequências dela. O histórico dessa pessoa. Exatamente. Tá? E sem dúvida, um osso mais envelhecido, o tempo para ele consolidar demora mais. E ele quebra mais fácil que o outro? Por isso, por causa da osteoporose. Desde o início, nós estamos envelhecendo. Eu ia achar que quebra mais porque cai-se mais também. Cai-se mais, quebra-se mais porque cai-se mais, e o osso estando mais fraco, ele quebra mais por causa da osteoporose. Ele quebra com mais facilidade. Hoje também, com o avanço da tecnologia, a gente tem também outro recurso, às vezes quando não se dá para corrigir determinadas fraturas, com o uso de próteses, né, doutor? E hoje as pessoas conseguem conviver muito bem utilizando próteses, né? Sem dúvida. Essas próteses que a nossa... a gente diz assim, as próteses, no modo geral, ela tem próteses para tudo, para ombro, para cotovelo, para punho, para dedo. Hoje existe uma infinidade de próteses. Mas a que melhor hoje se adaptou é a do quadril. Né? Sem dúvida, a satisfação, o resultado cirúrgico, pós-cirúrgico desses pacientes, sem dúvida, são as cirurgias do quadril, são as artroplastias do quadril. Saúde e bem-estar. Seu jeito de viver bem. Existem outros tipos de lesões ortopédicas comuns no nosso dia a dia que merecem nossa atenção e cuidado. A distensão muscular, por exemplo. Acontece quando um músculo ou um tendão que prende ao osso é muito esticado ou submetido a um esforço excessivo, o que causa um rompimento de fibras musculares. Surge um hematoma ou inflamação local. A distensão pode ser aguda quando ocorre devido ao esforço excessivo para levantar um objeto ou fazer algum exercício. E crônica quando é causada por movimentos repetitivos prolongados, que é mais comum em atletas. Já a luxação acontece quando há uma separação de dois ossos que normalmente estão ligados por uma articulação. É um deslocamento repentino que pode ser parcial ou completo e pode interferir no suprimento sanguíneo das estruturas em volta, ligamentos e cartilagem. Essa lesão pode ser causada por traumas, quedas, fraturas, doenças crônicas que causam frouxidão dos ligamentos. Lesões ortopédicas são ocorrências comuns no dia a dia dos brasileiros. Fraturas, contusões musculares, luxações, entorses, traumatismos em várias partes do corpo, como cabeça, ombro, joelho e tornozelo. Uma complicação dessa ordem pode
acabar comprometendo a saúde, causando dificuldade na rotina e dor de cabeça na readaptação. Segundo a Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico, há inúmeras evidências que confirmam a evidência do tratamento imediato no trauma ortopédico, seja uma conduta definitiva, seja para o controle de danos ortopédicos, sendo o melhor que se pode oferecer ao paciente. O atendimento tardio desse tipo de lesão pode resultar em sequelas graves e indesejadas. Este foi o podcast Saúde e Bem-Estar de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine o nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje. Em breve, novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Saúde e Bem-Estar. Seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização da Grande FM.